Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E no dia de ontem, se bem se lembram, falava eu e falou o Dr. André Ventura sobre o tema do pagamento das indemnizações históricas, do ponto de vista da compensação da história de Portugal para com o Brasil. E no dia de hoje nós vemos que uma ministra brasileira diz que sim, que concorda e que estão prontos para materializar essas declarações em ações. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Mas bom, eu venho-vos aqui mostrar as declarações de uma ministra brasileira, que aliás seguidores brasileiros meus já me disseram que é uma senhora que não merece grande credibilidade, mas ainda assim, pelo que sei, ocupa um cargo de ministério e, portanto, vamos ouvir o que a senhora tem para dizer sobre o assunto. Agradeço desde já aos meus seguidores brasileiros que não alinharam nesta palhaçada e que me explicaram exatamente quem é esta ministra em causa e, portanto, vamos ouvir. Não sei se temos alguém semelhante, queria dizer que era X pessoa em Portugal, mas sinceramente não me ocorre ninguém, talvez de falta de imaginação momentânea. Mas vamos ouvir o que é que a senhora tem a dizer sobre o assunto, que eu acho que é dramático, e eu depois explico-vos porque é que, se vamos começar com as compensações históricas, muito provavelmente o Brasil vai ficar a perder. Mas vamos ouvir. Importante também a gente dizer que essa declaração precisa vir seguida de ações concretas, como o próprio presidente parece estar ali se comprometendo a fazer, né? A nossa equipe já está em contato com o governo português para dialogar sobre como pensar essas ações e, a partir daqui, quais passos serão tomados, né? E é importante também lembrar que o Brasil vem sendo pioneiro dessa pauta desde a criação do Ministério da Igualdade Racial pelo presidente Lula, até todos os diálogos que também a gente tem feito com grandes instituições como o Banco do Brasil, no contexto do Pacto pela Igualdade Racial. Bom, meus caros, efetivamente é isto. Era este o videozinho, a senhora está pronta. Diz estar em conversações com o governo português. Eu espero que essas conversações estejam para terminar brevemente, até porque percebemos imediatamente, a partir do momento que percebemos do ministério ao qual ela pertence, nós percebemos que muito provavelmente estamos a falar de um bom e valente tacho. Mas enfim, eu gostava de relembrar aqui algumas coisas, porque no momento em que se fala de reposição de justiça histórica, primeiro estamos a abrir uma ferida, estamos a abrir um precedente. E portanto, se vamos abrir um precedente, eu no dia de ontem lembrava-vos do Império Otomano. Gostava de saber se vamos sentar os franceses e os holandeses ao pé de nós para falar sobre, no caso dos franceses, sobre a tentativa de invasão. No caso dos holandeses, que também tiveram guerras connosco e portugueses morreram na defesa do Brasil, e portanto eu perguntava primeiramente a esta senhora se vai devolver as almas das pessoas que morreram a defender o Brasil na altura. Perguntava também se esta senhora está disposta, do ponto de vista de uma justiça histórica, a devolver a Biblioteca Nacional. Se esta senhora estará disponível para devolver o direito romano, se esta senhora estará disponível para devolver a fé cristã, se esta senhora estará disponível para devolver a filosofia grega, se esta senhora estará disponível para devolver a língua na qual está a fazer as declarações em que o faz. Eu acho que é importante nós termos a noção disto, de que efetivamente o Brasil é um país independente, deve continuar a sê-lo, não é isso que está aqui em causa. Efetivamente tem pessoas imbecis na sua liderança, e eu também compreendo isso, aliás, compreendo particularmente isso, porque passei algumas vergonhas enquanto português quando o António Costa estava na liderança do governo, inclusive quando o António Costa se coligou com o atual partido da Mariana Mortágua e com o atual partido do Paulo Raimundo, o PCP e o Bloco de Esquerda. E eu compreendo que o povo brasileiro também não tenha todo culpa das declarações desta senhora, obviamente. Da mesma forma que eu não elegi o António Costa, muitos brasileiros não elegeram o Lula, e eu sei que os seguidores no meu canal não são votantes do Lula, e portanto isto não é obviamente uma crítica ao povo brasileiro como um todo, nem sequer aos votantes no Lula, porque quer dizer, neste momento estamos a tratar de reparações históricas. Vocês sabem também uma coisa curiosa, que muitas vezes se fala pelo ouro brasileiro online, que é uma coisa giríssima. Eu vi há pouco tempo um historiador brasileiro que dizia que Portugal, e relembro-vos que na altura das colónias o Brasil não era Brasil, era parte de Portugal, como eu vos disse, morreram portugueses a defender as fronteiras brasileiras, e portanto mais uma das coisas
coisas que teria de ser reparada historicamente é que, se vamos então devolver tudo uns aos outros historicamente, preparem-se para abdicar de uma boa parte do vosso território que foi defendido por portugueses na altura. Mas nesse aspecto eu gostava também de relembrar que os portugueses se regiam por uma regra de que levavam 20% do ouro e deixavam 80% do ouro. E esta questão do ouro foi um período de 50 a 60 anos. Portanto, quando nós falamos deste tipo de coisas, eu gostava de perceber como é que existem brasileiros que afirmam que Portugal ficou rico com 20% daquilo que trouxe, no entanto o Brasil não ficou rico com 80% daquilo que teve. É curioso de lembrar isto. E portanto também, lembrando também uma coisa mais recente, que eu acho que está paga e mais que paga, e que também ajuda na contribuição do ouro, o tratamento das gêmeas, que foi pago pelos portugueses, 2 gêmeas brasileiras, que foi pago pelos portugueses, 4 milhões de euros, um dos tratamentos mais caros do mundo, que teve uma cunhazinha do nosso Presidente da República, ou do filho, ou de ambos, não sei, não se sabe ainda. O que é facto é que 4 milhões de euros de dinheiro dos contribuintes foi gasto. E, portanto, eu acho que já ajuda na dívida, tirando todas as coisas, o direito romano, a fé cristã, a filosofia grega, portanto, tirando tudo aquilo que os portugueses levaram para lá, tirando a própria Biblioteca Nacional. Se vocês gostam da Biblioteca Nacional, as reparações históricas não vos vão ficar muito baratas, porque a Biblioteca Nacional tem, obviamente, que ser enviada para cá. Mas enfim, meus caros, isto são apenas algumas coisas para estes senhores que têm tanta facilidade em demonizar Portugal sobre as coisas feitas. Efetivamente, mais uma vez vos digo, disse-vos ontem, as pessoas com fés cristãs de realidade, vamos pôr a coisa assim, e por isso falo, porque Portugal é um país com uma matriz cristã, exatamente como o Brasil, e portanto, relembrando esse tipo de coisas, eu gostava de vos dizer que nós temos a noção de que a história que envolva pessoas é a história que envolve erros. Portanto, não há nenhuma história perfeita, os seres humanos são falhos. No entanto, eu gostava de vos relembrar de tudo aquilo que Portugal deixou no Brasil, todas as infraestruturas montadas, a Biblioteca Nacional, barragens, entre outro tipo de coisas que o Brasil ainda hoje tem na sua posse. E, portanto, se vamos então fazer reparações históricas, vamos abrir os precedentes de sentar todos os países à mesa e ver exatamente quem é que deve o quê e a quem. Nomeadamente, falava-vos ontem, por exemplo, do Império Otomano, que escravizou brancos durante muitos anos, que foi um dos maiores impérios de escravos da altura, e portanto também tem uma dívida para com os europeus. Será que o antigo Império Otomano estará disposto a pagar essa dívida? Vamos nos sentar todos à mesa e então fazer as contas adequadas, porque então, se é uma reparação histórica, vamos então trazer as reparações históricas todas para cima da mesa. Enfim, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. Lamento ao meu público brasileiro, que sei que estão por aí, que tenha tido que ouvir esta ministra, que eu sei que não vos representa. Sei perfeitamente que a maior parte das pessoas, até votantes no Lula, seguramente não se sentem representados por este tipo de narrativa. Não é para o povo brasileiro que eu falo, é mesmo para os governantes brasileiros. E, portanto, da minha parte é isso. Se querem começar com as reparações históricas, vamos então ao fundo e vamos fazer as reparações todas. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos que deixem o like neste vídeo se ainda não deixaram, têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.